Olá, 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 olá. Muito boa tarde. Como é que vocês estão? Tudo bem? Vamos só confirmar se me estão a ver bem, se me estão a ouvir bem. Olá, bem-vindos a esta live da semana. Muito bem-vindos. Aqui no Facebook está toda a gente a ouvir-me bem. Boa. Muito bem, então hoje eu estou aqui para vos falar sobre a profissão do futuro. O tema da live é Esta é a profissão do futuro e aqui vou partilhar, é uma partilha muito pessoal, mas eu julgo que vai ser muito importante para vos elucidar sobre o que é isto de se ser terapeuta de shiatsu medicina e vocês vão perceber que realmente porque é que eu há quase 12 anos atrás percebi que podia fazer uma transição de carreira, podia deixar a advocacia tranquilamente porque conseguiria viver só, apenas e só, da terapia shiatsu. Durante muitos anos eu vivi só dando terapias de shiatsu medicina e de facto vou-vos explicar aqui porque é que eu tive essa sensação que podia ser uma mudança segura, porque é que eu podia realmente transformar a minha vida, ter mais liberdade de tempo, liberdade financeira. Vou explicar aqui essa minha percepção do que é esta profissão que para mim continua a ser uma profissão em expansão. Também vos vou trazer dados em relação a isso. Então, a primeira coisa que eu vos quero falar em relação a isto, porque é que esta para mim é a profissão do futuro, é porque ser terapeuta de shiatsu medicina envolve uma coisa que certamente vocês já pensaram, que é ajudar os outros. Eu, por exemplo, quando fui para Direito, eu fui para Direito porque eu sentia que queria ajudar os outros. Só que o que eu me apercebi depois dentro do Direito é que a maneira como eu tinha de ajudar os outros dentro da advocacia, pelo menos na que eu exercia, não era uma maneira fluida, não era uma maneira em que eu me sentia que estava realmente em doação. E a terapia de shiatsu aqui é inacreditável, porque nós recebemos alguém no nosso consultório, que geralmente vem com alguma questão ou alguma dor física, por exemplo, dor no ombro, dor na cervical, dor nas costas, dor de cabeça, enxaquecas, ou então uma dor emocional, vem deprimido, com ansiedade, uma pessoa que vem com algum trauma da sua infância, etc. E nós, com um acompanhamento, com a consulta, conseguimos de facto mudanças significativas na vida dos nossos pacientes. Então, termos esses testemunhos de facto dos nossos pacientes que nos dizem: Bárbara, tu fizeste mesmo a diferença, tu naquela situação. Por exemplo, acompanho muitas pacientes que estão a fazer processos de quimioterapia e etc. Então, perceber que fui fundamental no processo da cura dos meus pacientes enche o meu coração de alegria. E isto é uma coisa que eu queria partilhar convosco, que nem sempre eu tinha este entendimento, mas para mim não faz sentido nenhum, absolutamente nenhum, nós estarmos num trabalho em que não somos felizes. E atenção, eu durante algum tempo debati-me com isto, porque eu tive 7 anos num trabalho em que eu não era realizada, não me sentia bem. Só que vejam bem, eu vou-vos dar aqui alguns dados para vocês ficarem com a noção do quanto é importante nós de facto estarmos numa profissão que nos dá vontade de acordar, que faz o nosso coração cantar, como eu costumo dizer. Então, nós passamos cerca de 8 horas por dia, em média, a trabalhar, 40 horas semanais. Isto, ao fim de um ano, dá cerca, já com as férias, etc., dá cerca de 12 mil horas a trabalhar durante o ano. Portanto, imaginem, como é que nós podemos estar 12 mil horas do nosso ano a fazer uma coisa que não gostamos, que é um sacrifício. Como é que nós podemos estar a trabalhar e sentir ao domingo à noite que temos dor de barriga porque vamos ter que fazer aquilo durante a semana toda? Como é que nós podemos estar num trabalho que não nos permite ter liberdade de tempo, que não nos permite, sei lá, ter, por exemplo, eu, enquanto mulher, muitas vezes no período menstrual estou com dor, estou mal disposta e eu hoje posso permitir-me descansar, tirar esse dia para mim. Quando eu tinha um trabalho normal, não conseguia fazer isso. E não está certo, porque realmente
nós passamos muito tempo a trabalhar, mas também precisamos de cuidar da nossa saúde física e emocional, tá? Então vocês dizem assim, que era o que a minha mãe me dizia. A minha mãe é enfermeira, agora está aposentada, mas sempre trabalhou com bebés. E ela trabalhava na neonatologia e amava o que fazia. E ela dizia-me, na altura que eu era advogada, ai Bárbara, eu tenho muita sorte, como se fosse assim um ato de sorte, em fazer aquilo que eu gosto. Mas nem sempre é possível, portanto tens que te sujeitar àquilo que é. Tipo, rende-te àquilo que é. E eu não concordei nunca com esta visão. Eu sentia sempre, caramba, eu quero também sentir isto que a minha mãe sente. Eu quero realmente acordar e sentir que o meu trabalho é uma missão de vida, tenho um propósito, eu quero sentir esta vontade de ir, fazer acontecer, de fazer a diferença na vida das pessoas. E eu mereço também sentir isto. Eu não posso simplesmente ficar aqui a aceitar que pronto, é o meu fado. O português gosta muito disso, não é? Tipo, é a minha... eu agora, como estudei isto durante X anos, me dediquei, pronto, não há nada a fazer, não posso mudar. Não, nós estamos sempre a tempo de mudar a nossa vida. Vejam bem, eu na altura, quando saí da advocacia, era advogada há 7 anos, parecia-me uma eternidade, porque já tinha estudado 5 anos, portanto 12 anos de investimento nessa profissão, mas agora eu já estou há 12 anos também como terapeuta de shiatsu medicina, portanto já igualou o tempo de estudo que eu dediquei à advocacia e ao shiatsu, e em termos de profissão eu já sou há muito mais anos terapeuta de shiatsu do que fui advogada, porque eu só fui advogada 7 anos, percebem? Portanto, realmente o tempo é precioso, a nossa vida é preciosa demais para nós estarmos tantos anos a investir numa coisa que não faz o nosso coração feliz, a fazermos algo que realmente é enfadonho, que não nos alegra, que não nos motiva. Agora vocês dizem, Bárbara, mas tu vais sempre a saltar e a sorrir. Não, claro que nós temos oscilações e há alturas em que estamos muito mais motivados do que outras, isso é normal, não é? Nós não somos uma linha estável, nós temos variações, isso é normal. Não estamos sempre no alto da onda e sempre com muita vontade de trabalhar. Mas o impensável é realmente nós termos uma profissão que não nos realiza minimamente e que nós nunca sentimos essa alegria, nunca sentimos esse êxtase de estarmos realmente a contribuir para a vida de alguém. E eu tenho para mim que só estas profissões em que nós realmente modificamos, transformamos a vida do outro, são aquelas que de facto enchem mais o coração das pessoas. Isso da minha experiência, que realmente me tem dito isto. Se eu ajudo os outros e vejo transformações, resultados no outro, o nosso coração fica assim muito, muito, muito feliz, muito cheio, dá muito significado à nossa vida. Faz sentido este primeiro ponto que eu trouxe aqui? Então, não invistam tanto tempo num trabalho que não gostam, estamos sempre a tempo de mudar. Eu tenho muitas alunas agora de shiatsu medicina que têm 60, 70 anos, quase 80, eu tenho uma aluna com quase 80 anos e que está agora a transformar-se a si, porque claro, passa sempre por uma autocura muito grande, passa sempre por uma cura da família, porque nós quando estamos numa formação deste género, começamos a curar as pessoas que estão à nossa volta, os nossos filhos, maridos, e claro, depois podemos e devemos transbordar e atender profissionalmente. Portanto, podemos fazer disto uma profissão rentável, como eu vou já explicar a seguir. Então, vocês percebem porque é que o shiatsu medicina é uma profissão de futuro, porque só as profissões que fazem o nosso coração vibrar, em que sentimos que realmente fazemos diferente e que somos, de facto, motivadores e temos interferência em mudanças reais na vida das pessoas, essas são as profissões que, de facto, uau, nós chegamos ao fim do dia e não sentimos cansaço, porque realmente foi muito gratificante aquilo que tivemos a fazer. Sim, faz sentido? Alguém tem alguma pergunta em relação a isto? Está aqui a Anabela a dizer que eu estou linda, obrigada. É o vermelho, não é? Então, vamos para o segundo ponto que eu vos trouxe aqui para vocês. Porque é que eu acredito mesmo que esta é a profissão do futuro? Porque há dados em relação a isso. As terapias holísticas ou terapias complementares, eu não lhe gosto de chamar terapias alternativas porque elas não são uma alternativa à medicina convencional, elas são
uma aliança, elas andam de mãos juntas, mas estas terapias estão a crescer cerca de 21% ao ano e prevê-se um aumento exponencial ainda maior até 2027, pelo menos. Portanto, o que é que isto quer dizer? Que muita mais gente está sensibilizada para estas terapias e mais sentem necessidade de as procurar porque a medicina convencional não dá respostas. E eu vou-vos dar aqui alguns exemplos que aconteceram comigo, portanto, nem sequer são casos dos meus pacientes, são uma experiência pessoal. E eu, há 12 anos atrás, quando decidi deixar a advocacia, eu estava num quadro depressivo. E, de facto, se eu resolvesse ir ao psiquiatra, o que é que ele ia fazer? Medicar-me. Possivelmente, em muitos casos, é inevitável a medicação. Como bons terapeutas, nós muitas vezes dizemos ao paciente: olha, desculpe, mas a terapia shiatsu não vai ser suficiente. Vamos primeiro consultar um médico psiquiatra e depois, paralelamente, quando a medicação estiver a fazer efeito, vamos introduzindo o shiatsu para quê? Para que o organismo depois seja capaz de produzir as mesmas hormonas que a medicação está a dar, que depois, mais tarde, quando fizer um desmame, o seu corpo já está apto a produzir essas hormonas. Faz sentido? Mas no meu caso particular, apesar de eu estar ali um passinho de ter que ser medicada, eu ainda fui a tempo de fazer e de alterar uma série de rotinas usando o toque terapêutico para não precisar dessa medicação. Mas quantas vezes é que vocês tiveram com pessoas que estão em quadros mais de ansiedade e de tristeza profunda e que procuram um aconselhamento médico e não são medicadas? Isso não acontece. Portanto, 95% das vezes, nós quando vamos ao médico, o médico vai nos dar uma medicação. E, mais uma vez, faço essa ressalva. Eu não sou contra as medicações. Agora, o que eu sou contra é que essas medicações geralmente vão tapar buracos. São pensos rápidos, como eu costumo dizer. Vejam bem, no meu caso, eu estava numa tristeza profunda porque eu não gostava daquilo que fazia. Eu não tinha motivação para ir trabalhar. Tá? Então, se eu não me analisasse bem e não percebesse o que é que estava na base dessa minha tristeza, dessa minha insatisfação, dessa minha revolta, desse meu ressentimento até, e eu poderia tomar a medicação, até me sentiria um bocadinho melhor, mas adivinhem, não tinha feito a mudança de vida, não tinha feito a minha transição de carreira, porque ia tapar o buraco com a medicação, ia me sentir um pouco melhor e ia empurrar para a barriga. A quantidade de pessoas que faz isto é impressionante. Portanto, muita atenção. As pessoas estão cada vez muito mais alertas para isto. Ou seja, ok, eu até posso ter que tomar a medicação, porque já não estou a conseguir produzir serotonina, oxitocina, etc., para me permitir sentir bem. Mas vamos um bocadinho mais profundo, vamos ver o que é que realmente está na causa desta minha tristeza, desta minha ansiedade, desta minha insatisfação. Então as pessoas aqui procuram muito a terapia. E porquê é que procuram terapia shiatsu? Vou explicar. Porque o shiatsu medicina, ele tem na base a medicina tradicional chinesa e o shiatsu de Masunaga, que era um psicólogo. Então, todo o shiatsu ele tem uma correlação direta. Quando eu faço toque terapêutico em determinados sítios, eu estou a trabalhar não só o corpo físico, mas também as minhas emoções. E os meus alunos aprendem esta correlação. Como é que eu posso desbloquear não só o meu corpo físico, mas ao fazê-lo estar a desbloquear também a minha parte emocional. Então o que é que as pessoas sentem? E é por isso que eu já tenho até alunas psicólogas que estão a tirar esta formação porque percebem isto. Ok, eu posso intelectualmente perceber o que está na base, mas se o meu corpo físico acompanhar esse entendimento e eu desbloquear também fisicamente, a rapidez com que eu vou conseguir sair de uma situação de depressão, de ansiedade, de stress, de ressentimento, de luto, vai ser muito mais rápida, tá? E isto já tem resultados na prática, ou seja, não é só um entendimento que eu estou aqui a falar, mas que não vi acontecer. Não, eu já vi isto acontecer muitas vezes. Pessoas que, de facto, vão à terapia shiatsu porque percebem que
É muito mais rápido a resolução de crenças limitantes, de traumas, etc., porque vou desbloquear o meu corpo físico ao mesmo tempo que desbloqueio a parte emocional. E é por isso que o Shiatsu Medicina tem tanto sucesso, até muitas vezes acontece em alternativa à psicologia. Mas se eu tiver estas bases da psicologia, então a minha aluna Joana está aí em grande, porque de facto ela tem o entendimento da psicologia, vai buscar ao Shiatsu Medicina o conhecimento de Masunaga, que também era psicólogo, traz o toque terapêutico para as consultas e os pacientes dela melhoram muito mais rapidamente. Faz sentido isto? Sim. Então, é muito importante percebermos que há um aumento grande, que as pessoas começam a perceber que não basta ir ao médico tomar medicação só por si, isto não vai resolver a base, a raiz do problema, e que o Shiatsu Medicina é uma alternativa incrível, ou melhor que alternativa, um complemento incrível aos processos emocionais, principalmente das pessoas, e que podem de facto trazer resultados mais rápidos. Porque muitas vezes acontece, eu já sei que eu caio sempre neste erro, ou que faço sempre assim, ou que me sinto de determinada maneira, mas eu não sei como alterar isso, ou seja, eu já tenho consciência sobre o que me está a causar dor, mas eu não consigo mudar. E aqui é que entra, como o nosso corpo ele tem muita memória, muitas vezes nós somos prisioneiros desse mesmo corpo, porque nós já temos o entendimento, mas o corpo está bloqueado, está fechado. Se o terapeuta de Shiatsu vai lá e desbloqueia esse corpo físico, automaticamente, ainda por cima, um terapeuta de Shiatsu Medicina sabe exatamente onde tocar para desbloquear cada tipo de emoção, automaticamente a emoção vai ser entendida, e não só entendida, vai ser liberta, tá? Principalmente as emoções negativas como o medo, a frustração, a raiva, a tristeza profunda, tá? Por isso é que somos muito procurados em casos de lutos, de doença grave, tá? Porque o corpo ele está fechado, está bloqueado, e só a análise só racional disso não é suficiente para nós nos sentirmos de maneira diferente. O que é que adianta eu sei porque é que me sinto assim, mas eu não consigo deixar de sentir assim. Não adianta nada. Portanto, é muito importante que eu tenha algo físico que me faça realmente sentir melhor. Portanto, aqui mais uma vez, o Shiatsu Medicina entrega resultados e isso é excepcional, e o terapeuta sente, ok, estou mesmo aqui a fazer a diferença. Então, o Shiatsu Medicina, ele consegue fazer um diagnóstico sério, rigoroso. Não se esqueçam que há mais de 300 mil artigos no PubMed com casos de estudo. O PubMed é um site médico, portanto, com casos de estudo em que há prova científica sobre esta terapia. Portanto, vocês não é um saber só de ouvir dizer, não, ele está comprovado, e para mim isso é muito importante, porque eu sou filha de profissionais de saúde, portanto, esse rigor da ciência e haver, de facto, estudos de caso, haver uma prova, para mim é importante. Então, perceberam porque é que é a profissão do futuro? Porque entrega este tipo de resultados por causa da aliança com a psicologia. E também vou falar aqui de outro tipo de pacientes que me chegam com dores físicas só. Por exemplo, aqui há uns tempos tinha uma paciente com uma dor numa omoplata. Vou dar este exemplo que é prático. Tinha aquela dor há imenso tempo, já tinha ido ao fisioterapeuta, ao osteopata, nada resolvia aquela dor. Nada, atenção, eu também tenho alunos fisioterapeutas, osteopatas, e eu acho que este conhecimento tem que realmente chegar a cada vez mais pessoas, porque vejam bem, porquê é que não resolvia? Porque essa omoplata dela, nós estudamos isso no Shiatsu Medicina, a omoplata está ligada a um bloqueio no meridiano do fígado e vesícula biliar, que simboliza muito o ressentimento, a dor contida em relação a algo, tá? E claro,
com o desenvolvimento das consultas, eu percebi que ela tinha ali uma situação muito difícil com o pai. Ela nunca tinha perdoado o pai por, na altura da separação dos pais, quando ela era ainda uma criança, e ele tinha abandonado e tinha ido para o estrangeiro, no fundo nunca mais quis saber muito dela, não é? Então ela tinha essa mágoa, esse ressentimento, que se estava a manifestar nessa dor na omoplata, mas claro que fisicamente era tratada, mas voltava sempre e ela não conseguia deixar de sentir essa dor. Quando ela em consulta primeiro tomou consciência do que estaria aqui em causa e segundo, o terapeuta de shiatsu, neste caso eu, vai desbloquear o meridiano do fígado e vesícula biliar, a melhoria foi automática. Ela em 3 sessões deixou de ter dor na omoplata. Percebem? Como é que realmente pode ser diferente o resultado que entregamos aos nossos pacientes quando temos a associação não só da dor física, mas também das questões emocionais que estão sempre, a verdade é esta, atrás desta dor ou da doença física orgânica. Faz sentido? Sim? Digam aí. Sim, faz sentido. Sim? Portanto, percebam que realmente o terapeuta de shiatsu medicina ele vai mais além. Ele consegue entregar muito mais do que um fisioterapeuta e muito mais do que um psicólogo, tá? Um bom terapeuta de shiatsu medicina, ok? Bem, passamos então aqui à parte da rentabilidade, que é uma parte que eu não sei porquê, mas nas terapias holísticas há assim muitos tabus em falar sobre dinheiro. Há muita gente que até cada vez me aparece menos, porque eu como defendo muito a rentabilidade na profissão, também atrai pessoas que têm o mesmo entendimento que eu. Mas de vez em quando não aparece aqui algum comentário a dizer não percebo porque é que vais falar de dinheiro, então tu não queres ajudar toda a gente, isso não devia ser gratuito. Bem, vamos lá ver. Uma coisa é eu adorar ajudar as pessoas, adoro ajudar as pessoas, o meu coração canta realmente sempre que eu sei que entreguei resultados e que mudei a vida de alguém, mas uma coisa que eu aprendi há muito tempo atrás é que aquilo que não tem energeticamente não tem um retorno, o universo corta. E o que é que eu quero dizer com isto? Imaginem, um terapeuta que acha que é a Madre Teresa de Calcutá e que tem que oferecer todas as suas terapias, o que é que vai acontecer? Mais tarde ou mais cedo não vai conseguir dar terapias, tá? E isso pode acontecer como? Perdendo a desmotivação, sentindo que está muito cansada, sentindo que dá a terapia e depois sente-se energeticamente muito afetado, está bem? Portanto, o universo vai dizer, não, isso não é justo, não há aqui uma troca igualitária, portanto, vai acabar, tá? Então, é por isso que eu defendo muito que é uma profissão do futuro, porque ela é rentável. Não temos volta a dar, nós temos mesmo que encarar isto como uma coisa que é o que é, tá? Portanto, sim, eu posso ir com muito boa vontade, vou com todo o meu amor, mas depois de uma consulta eu vou receber um valor justo pelo meu serviço, tá? E isso é excepcional. E eu vou-vos dar aqui uma ideia que eu acho que muitos de vocês não têm ideia quanto é que se cobra, em média, por uma consulta de shiatsu medicina. Então, a troca média justa são 35 euros por uma consulta. Obviamente que isto numa fase inicial. Eu, por exemplo, neste momento estou a cobrar 50 euros por consulta, tá? Mas os meus alunos, quando tiram o curso de shiatsu medicina, têm esta indicação. Nunca cobrarem menos do que isso, porque senão o que é que acontece? O universo vai cortar, tá? Então, se vocês pensarem que a maioria dos meus alunos, quando entram nos meus cursos, começa a dar terapias e ainda tem uma profissão de base, ou seja, começa a dar terapias como renda extra, se derem 5 terapias na semana, ou seja, trabalham até às 6 da tarde, dão uma terapia das 6h30 às 7h30, à segunda, à terça, à quarta, à quinta e à sexta, 5 terapias, sem trabalhar aos fins de semana, isso dá uma renda extra de 700 euros por mês, tendo em conta os 35 euros, tá?
Mas se aumentarem, e eu tenho alunas minhas que até cobram mais do que eu, porquê? Porque são médicas, porque são enfermeiras, porque são fisioterapeutas, porque são psicólogas, portanto cobram 50, 60, 70 euros. Acho que o máximo que cobram são 80 euros, que eu tenho conhecimento de uma aluna que cobra 80 euros por terapia. E atenção, é justo, porque ela realmente entrega muito nas consultas, porque é médica, pode fazê-lo, trabalha com um público que tem essa capacidade financeira para lhe pagar e ela está a receber bem por isso, tá? Mas vejam bem, mesmo que eu não queira ir para esses valores, que vá só para os 45 euros por consulta, se trabalhar só em part-time, ainda não estou a dizer aqui mais do que part-time, já são 900 euros. E realmente isto para renda extra é muito bom, tá? Mas eu tenho alunas que já fizeram a transição de carreira, porque como eu, não aguentam mais os seus trabalhos, querem mesmo mudar de vida e eu fiz essa mudança mais radical, digamos assim. Então, essas alunas, em vez de 5 terapias por semana, elas propõem-se a dar, imaginem, 10 terapias por semana, que já não é assim muita terapia, é perfeitamente razoável, porque são 2 por dia. Vejam lá, podem dar uma terapia à hora do almoço e outra ao fim da tarde, ou uma à meio da manhã, outra à meio da tarde, tá? Portanto, imaginem, nem sequer é muito, mas 10 terapias por semana já dá uma receita de 1.400 euros por mês, tá? E a maioria de nós, portugueses, não ganha 1.400 euros por mês. Tá? E vocês dizem assim, ai Bárbara, mas isso deve ser só para alguns, isso é só para aqueles muito especiais. Acreditem, eu tenho muitas alunas que estão a ganhar isto e mais, porque imaginem, se elas levarem 45 euros já não são 1.400, mas 1.800, tá? E pensem só, eu durante anos e anos, agora não faço isso porque tenho os meus terapeutas do bem, dou aulas, etc., de shiatsu medicina, mas durante muito tempo eu dava 15 terapias por semana. Portanto, é só fazer contas, eu não dava 10, dava 15 e porque era o meu limite, senão ainda poderia dar mais, tá? Tinha a agenda completamente a estourar. Foi por isso que eu comecei a ensinar a outros, porque eu não conseguia mais dar terapias um para um e estava-me a sentir já, mesmo com uma agenda para sei lá quanto tempo, não dava mais. Mas imaginem, uma pessoa que dê só 10 terapias a 35 euros, 1.400 euros, a 45 dá 1.800 euros. É muito dinheiro, tá? E vocês dizem, isso é preciso, se calhar, muito trabalho para fazer isso, como é que as pessoas arranjam esses pacientes? Eu vou-vos dizer que os casos de maior sucesso que eu tenho como alunos são pessoas que têm uma experiência de vida que nem sempre foi fácil, tá? Portanto, as pessoas pensam, eu tive uma depressão ou tive um trauma muito grande na minha vida. Acreditem que estes terapeutas que têm uma experiência de vida mais dolorosa até e que tiveram que ultrapassar muitas dificuldades, geralmente são os melhores terapeutas. Porquê? Porque eles têm empatia pelos seus doentes e eles percebem o que o doente está a dizer. A sua vida não foi assim tão facilitada, portanto são geralmente pessoas muito generosas, muito empáticas, que estão ali mesmo de coração aberto porque também já sentiram essas dores. Quando a pessoa vem, elas são empáticas, sabem o que a pessoa está a passar, porque provavelmente também já passaram por algo semelhante. Faz sentido? Depois, são pessoas que não têm medo de ir à luta. Porque uma coisa é, eu sonho ter liberdade de tempo e de liberdade financeira. Mas o que é que eu estou disposta a fazer para obter esses pacientes? Tá? Então estas pessoas geralmente são pessoas que têm muita garra. E eu tenho casos de pessoas, de minhas alunas, que vão pela parte mais presencial. Ou seja, que vão a clínicas de estética, vão a cabeleireiros, vão a clínicas médicas e esses sítios geralmente têm salas para atender e propõem os seus serviços. E eu ensino como é que elas angariam esses clientes no meu curso. Mas aqui posso-vos dar aqui uma dica, que é, quando eu vou oferecer um serviço, a melhor forma de eu dizer, ok, eu confio plenamente neste método e ele resulta, é fazer a terapia às pessoas responsáveis por esse sítio, tá? Portanto, se eu vou à cabeleireira e quero que ela me dê um gabinete para fazer ali as minhas terapias, a cabeleireira tem que saber que a terapia é boa, portanto eu tenho que fazer uma sessão gratuita à cabeleireira. Se eu vou a uma clínica médica, eu vou à responsável das consultas, ou até se calhar à médica, e fazer uma consulta
com princípio, meio e fim, para a médica que me diz: que maravilha, eu gostei tanto. Então, eles são depois os principais incentivadores dessas mesmas terapias, porque já experimentaram, tá? Já sabem que resulta em si. Faz sentido? Mas depois tenho outras alunas que fazem mais como eu fiz, porque eu na altura tinha uma filha pequena, ainda só tinha a Clara, quando eu deixei a advocacia, mas de facto tinha muitas contas para pagar. E na altura eu percebi, se eu divulgar os meus serviços, na altura era um blog, não havia os Instagrams, ainda só havia o Facebook, se eu divulgar no meu blog, eu vou conseguir que as pessoas conheçam melhor e percebam que eu agora já não sou a Bárbara advogada, sou a Bárbara terapeuta de Chiatsu Medicina. Faz sentido? Então, tive que ultrapassar uma série de barreiras, porque na altura, agora já é mais comum as pessoas usarem as redes sociais, etc., para divulgarem os seus serviços. Mas na altura diziam, o que é que andas lá a fazer? E falar sobre ti, a mostrar a tua filha, não sei o quê. Primeiro, não precisam de mostrar a família, nem precisa de ser uma exposição total. Mas não se esqueçam que quem tem redes sociais, isto é um meio de comunicação como outro qualquer. É como se vocês estivessem a ver o canal da Bárbara, não é? Vocês agora estão aqui ao vivo comigo, ou as pessoas que vão ver gravadas, e estão a ver o meu canal. Então eu tenho um tempo de antena e posso usá-la a dizer: olha, eu estou a fazer esta terapia que tem estes resultados, que eu acredito que comigo resultou, com a minha família, ou que eu agora faço em espaço X, tá? E começam a angariar uma série de pacientes por essas redes sociais, mas como eu disse, não é obrigatório, tá? Tenho alunas minhas que só pelo boca a boca, por procurarem o trabalho, por se assumirem, no fundo é isso, porque contarem à família que estão a dar terapias, contarem aos vizinhos, contarem nas escolas dos filhos. Eu tenho agora uma aluna que trabalha numa escola e que é auxiliar lá e que está a divulgar os seus serviços e montes de pais já estão. Ela ainda por cima é uma pessoa muito querida pelos alunos, é mesmo daquelas auxiliares muito presentes e que está ali muito dedicada às crianças e que os pais naturalmente vão e marcam com ela porque ela é uma excelente pessoa e assumiu-se, porque não adianta nada seres excelente terapeuta e não contares a ninguém que o és, certo? Faz sentido? Pronto, já dei aqui muitas dicas em relação a esta que para mim é a profissão do futuro, porque vejam bem, ainda por cima não tem concorrência, porque esta é uma das questões que me colocam. Bárbara, mas tu agora tens tantos alunos, será que há gente para toda a gente? Acreditem que então nas primeiras turmas tinha muito mais pessoal aqui à minha volta, não é? De Braga, agora eu já estou no país todo, pessoas das ilhas, até do estrangeiro, pessoas que vêm de Luxemburgo, que estão na Suíça, que estão em França, mas no início eram mais as pessoas à minha volta, então há muitos mais terapeutas aqui em Braga, é normal, porque eu sou de Braga, mas acreditem que não há concorrência, porque cada um deles tem uma energia própria, tem uma maneira própria de se assumir como terapeuta, de dar a terapia, tem uma história de vida também própria e então atrai as pessoas para eles, tá? Ou seja, cada um atrai os seus pacientes, ninguém tira pacientes a ninguém e estão todos a trabalhar como querem. Só não trabalha quem não quer, tá? Nesta área, porque realmente as pessoas estão a precisar muito, porque nós andamos deprimidos, nós andamos estressados, andamos na roda do hamster, trabalhamos como escravos, sentimos que não temos tempo para nada, então as mulheres andam exaustas, então elas precisam muito deste tipo de terapias para se alinharem, para se sentirem melhor. Nós estamos uma população adoecida, com muitas doenças mentais, mas também físicas, com cancros, com esofagites, úlceras no estômago, muita gente que me aparece com gastroenterites, etc. Ou seja, andamos com muitas doenças que vêm muito do tipo de vida que nós levamos. Portanto, os terapeutas vão ser sempre bem-vindos e sempre altamente necessários, muito necessários para esta população que está tão doente, tão doente. Faz sentido? Gostaram desta live sobre a profissão do futuro, terapeuta de Chiatsu Medicina? Espero que tenham agora a vossa cabeça aí a borbulhar, que sintam que realmente
podem fazer a diferença, que estão aqui algumas alunas minhas a ver esta live e que nunca deixem de acreditar, porque eu não tenho nada de especial, os meus alunos que estão a ter sucesso também não, portanto vocês podem ser o próximo terapeuta de sucesso da vossa cidade. Basta quererem e abrirem-se a esta transformação tão bonita que é a formação no curso de Shiatsu Medicina Profissional. Um beijinho muito grande, para a semana cá estaremos, já sabem que eu continuo nas redes sociais e quero muito ensinar-vos a levar a cura até vocês, porque é sempre de dentro para fora, sempre, não existe nenhum terapeuta bom que não faça autocura. Depois vou ensinar-vos sempre a levar a cura à vossa família, porque os primeiros a serem transformados são os vossos familiares, os vossos filhos, os vossos maridos, os vossos pais e depois, claro, os vossos pacientes, porque eu acredito mesmo que isto é obrigatório transbordar, vai transbordar sempre e que vocês vão levar a cura profissionalmente e com uma profissão que é muito rentável, que é muito próspera a vários níveis, não só a nível de dinheiro, mas principalmente de alegria, que é estarmos em amor ao outro, em cura, de levar a cura ao outro. Então eu tenho a certeza que vou levar aqui muito ensinamento sobre como é que se faz isto, como é que se leva a cura aos pacientes através do Shiatsu Medicina também. Um beijinho muito grande, fiquem bem. Se